Olá, muito bom dia a todos. Já estão a chegar aqui os primeiros participantes desta nossa iniciativa. Como é costume, se calhar pedia para partilharem connosco de onde é que nos estão a assistir e também, se quiserem, o setor de atividade das vossas empresas para, tanto eu como o Duarte, ficarmos a conhecer um bocadinho melhor quem está aqui do outro lado aqui da tela. Olá, Patrícia, bom dia. Bom dia, Pedro. Olá, Zélia, bom dia. Duarte, se concordar, damos aqui mais 2 minutos para que as pessoas possam continuar a chegar, a juntar-se a nós e depois arrancamos com a sessão. Correto? Ok, ficaremos então a aguardar mais 2 minutinhos. Obrigado. Temos aqui a Maria Margarida, que pertence aos serviços jurídicos da AECOPS, da Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas. Eu penso que também há realmente outras pessoas da AECOPS. Jorge, se quiser partilhar connosco qual é o seu setor de atividade ou a empresa, esteja à vontade, pode fazê-lo aqui no bate-papo. Então, o Jorge diz que, portanto, trabalha na área de consultoria e contabilidade na JFF, Serviços Empresariais. Obrigada, Jorge. O Alberto na Incredible Molecular, na área da energia, gestão de produção de energia. O João Cabral na AS, Sanitários Valadares. Bem-vindo, João. Portanto, temos aqui empresas de várias áreas, não é, Eduardo? Sim, sim, é interessante, acaba por ser interessante porque acaba por ser também do lado das empresas que temos em Portugal, ou seja, não é só serviços, temos empresas de produção, temos empresas que, no caso da energia também, mas é importante sim termos essa diversidade de empresas porque de alguma forma aquilo que iremos falar hoje se adequa a cada uma das empresas independentemente onde elas se podem encontrar. Claro. Em Até a termos de área da atividade. cultura está aqui representada, temos aqui a Trienal de Arquitetura de Lisboa, bem-vinda, Muito bom. Isabel. Bem, eu penso que calhar então, já demos aqui mais 2 minutinhos, vamos então fazer o kick-off desta sessão, Duarte. Certo? Então, mais uma vez, muito bom dia a todos. O meu nome é André Jota, eu sou diretora de Marketing e Comunicação da Câmara de Comércio e vou estar convosco hoje a acompanhar esta iniciativa. Agradeço-vos mais uma vez estarem aqui a participar connosco e também porque estou a identificar aqui várias caras que reconheço de outras iniciativas da Câmara, portanto, fico satisfeita por ver que têm seguido com bastante frequência as atividades que a Câmara tem feito. E hoje o que é que nos reúne aqui? Basicamente reúne-nos um tema muito importante que é a automatização de tarefas operacionais, nomeadamente na área financeira e nos pagamentos a fornecedores. Porquê? Porque na realidade ainda em muitas empresas este tipo de tarefas é feito de uma forma muito manual e isso leva a um investimento em tempo muito maior,
também há a probabilidade de aparecerem erros que é muito mais elevada, e hoje vamos aqui falar, com a ajuda do Duarte, de que forma é que esta automatização de tarefas operacionais na área financeira pode ajudar a reduzir custos por um lado, a evitar os erros. Tal como eu referi, então, temos aqui connosco o Duarte Machado. O Duarte é responsável de gestão de contas e desenvolvimento da Pagero e tem mais de 18 anos de experiência no setor das TIC. Atualmente é então responsável por esta área de desenvolvimento de contas no mercado português e tem como principal missão ajudar as empresas portuguesas a tornarem-se mais digitais. Muito obrigada, Duarte, por ter aceito este convite para se juntar a nós. E antes de lhe passar aqui a palavra, queria só deixar algumas notas sobre a sessão de hoje. Por um lado, já sabem que a sessão será gravada, portanto, depois iremos disponibilizar no nosso canal de YouTube. Os micros e vídeos estão desligados, portanto, todas as questões que tenham, por favor, vão partilhando comigo e com o Duarte aqui no Q&A para nós depois podermos conversar sobre elas. E antes de fazermos então aqui o kick-off do Duarte, vinha só partilhar convosco um pequeno inquérito para sabermos mais alguma coisa sobre a nossa audiência. E então, o que é que estamos aqui a perguntar? Se a vossa empresa já possui alguma solução de faturação eletrónica. Conto com a vossa participação, vamos dar aqui mais ou menos aí uns 45 segundos para responderem. Eduardo, parece que aqui a votação está bastante renhida entre sim, já tem, não estão à procura. Mas eu depois já vou partilhar os resultados. Sim, é normal porque o mercado nacional está a iniciar esta jornada, ou seja, as empresas que se relacionam com as entidades públicas estão-se a preparar para o envio da faturação eletrónica, e o qual já arrancou sobretudo para as grandes empresas em Portugal no início deste ano, e 30 de junho será alargado para as empresas, pequenas e médias empresas em Portugal, ou seja, até o final deste ano as empresas portuguesas que se relacionam com as entidades públicas vão ter como fosse uma oportunidade, que é uma oportunidade, mas acaba por ser uma evolução tecnológica na troca de informações com os seus clientes, neste caso com as entidades públicas, vão começar a enviar esses documentos em formato eletrónico, designado por fatura eletrónica. Apesar de muitas empresas, ainda hoje em dia, por uma questão de desconhecimento, e é normal, confundem o documento eletrónico, que é um ficheiro, com um documento digital, que é um PDF. Quando falamos de faturação eletrónica, estamos a falar de um ficheiro que é composto por informação estruturada, não por um documento digital, que é um PDF. Existe um pouco essa confusão, mas as empresas hoje em dia começam a estar já com esse conhecimento e percebem de alguma forma a vantagem de haver essa conexão por meios eletrónicos entre as empresas. Mas iremos abordar no tema da IP essa complexidade. Sim, e já agora vou aqui partilhar a votação, portanto, 44% afirma que já tem uma solução implementada, 32% ainda está à procura de uma solução e 24% refere que apenas tem interesse aqui neste assunto. E para quem ainda não tem uma solução, já agora eu perguntava qual o motivo porque não tem, ou seja, destes 6 itens que estou aqui a apresentar, se quiserem partilhar connosco por que motivo é que ainda não têm esta solução, também era interessante para percebermos melhor, se calhar, quais são os obstáculos, não é? Que se colocam à implementação de uma solução destas. Sabemos também que Portugal vai ter esse acelerador, não é? A obrigatoriedade legal no envio. E as empresas que não têm, certamente, neste momento, ou porque não necessitam neste momento imediato, mas no futuro acaba por ser um meio de comunicação, ou seja, a tecnologia não pode ser parada, a evolução tecnológica não pode ser parada, e estamos a falar de savings e de qualidade e eficiência nos processos, neste caso financeiros, nas empresas. E pouco a pouco as empresas começam a perceber isso, e a linguagem digital, e cada vez mais percebemos isso e lemos isso, e que as empresas têm que se tornar digitais. E quando se fala em tornar-se digitais, estamos a falar de tornar os fluxos, neste caso, daquilo que nós estamos a falar hoje, seja de contas a receber, torná-los mais automatizados, e não com tanta intervenção humana que origina erros e problemas de integração. Certo. Bem, já temos aqui então os resultados desta nossa votação.
Na realidade, os outros motivos são aqueles que são indicados como não ter, ou seja, nenhum dos anteriores se enquadra, sendo que, pelos vistos, a existência de outros projetos prioritários nas organizações também é um fator que tem alguma influência em não avançar para uma solução destas. Correto. Bem, se calhar então, Eduardo, peço Certo, desculpa, não há problema. passava-lhe a palavra então para arrancarmos aqui com a sessão. Desde já agradeço à Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa o facto de termos esta oportunidade de dar às empresas. Eu vou começar a partilhar o meu ecrã, só penso se neste momento já se encontra a chegar a imagem da minha partilha. Neste momento ainda não, mas sim, já está a entrar. Já está, ótimo. Ok. Pronto, como estava a dizer, esta sessão vamos nos focar sobre uma parte dos fluxos, digamos, financeiros nas empresas, que é os fluxos de pagamento a fornecedores. E eu gostaria de avançar, antes de mais, explicar um pouco qual é que é a visão da Pagero, o que é que nós queremos fazer no mercado, o que é que nós estamos a construir no mercado global. O nosso objetivo é construir uma rede aberta, que haja uma troca de informação entre empresas, sejam elas fornecedores ou clientes, e que esses processos sejam digitais a 100%, ou seja, independentemente onde as empresas possam estar, onde as empresas possam se relacionar, independentemente da tecnologia que essas mesmas empresas possam ter, é a possibilidade de, através de uma única conexão, poder haver uma troca de informação entre essas empresas e tornarem-se totalmente automatizada essa mesma troca de informação. Isso é a nossa visão, ou seja, somos uma rede aberta e nos posicionamos no mercado como tal, ou seja, a facilidade de poder haver uma única integração, através de uma única conexão, a troca de informação entre as empresas a nível global. Falando agora assim um pouco da Pagero, para quem nos conhece, a Pagero tem uma sede em Gotemburgo, na Suécia, foi onde é que nós iniciamos a nossa atividade. Atualmente, como vocês podem ver na mancha do globo, estamos praticamente em quase todo lado. Existe um enorme crescimento. A adoção à faturação eletrónica, ou automatismos na parte financeira, aquilo que a gente vai falar hoje é sobretudo no fluxo financeiro. As empresas começam a perceber as vantagens competitivas que isso traz. E atualmente temos escritórios nos 4 continentes. Na nossa rede, atualmente, trabalham connosco 44 mil clientes em mais de 70 países, a nível global, e temos 4 milhões e 500 mil empresas conectadas à nossa rede. Apesar de haver um grande crescimento da nossa rede, dia após dia, está sempre a crescer. Em termos de desafios atuais, queria fazer aqui um enquadramento sobre Portugal, ou seja, independentemente de que as empresas em Portugal estão a sofrer por este choque pandémico que nos está a causar em termos de gestão de tesouraria, em termos de investimento nas próprias empresas, toda a gente estamos a par daquilo que se está a passar, mas percebemos que nada para e as empresas têm que se tornar cada vez mais eficientes e olhar para essa eficiência poderá vir sobretudo pela adoção da tecnologia, e a tecnologia está para nos ajudar, está para tornar as empresas mais focadas na sua atividade de negócio. As empresas hoje em dia entendem que realmente o negócio e a estratégia do seu negócio é onde é que deve estar esse foco. E os desafios atuais na área de gestão de contas a pagar, ou seja, gestão a fornecedores, é bastante imenso. Isto porquê? Porque se repararmos bem, e falando com os nossos ouvintes que estão neste webinar, as empresas têm 2 formas de chegada de informação dos seus fornecedores. Ou seja, ou chegam por correio físico, as vúlgaras cartas, ou seja, através de distribuição postal, chegam as cartas dos nossos fornecedores à nossa empresa, ou então elas surgem à nossa empresa através de um e-mail anexado a um PDF dessa mesma fatura. Em ambos os casos, tanto da parte de correio físico como na parte digital, através do PDF, são tarefas demasiadamente manuais e existe processo e pessoas envolvidas na gestão desses documentos transacionais nas organizações, ou seja, na sua entrada. E depois existe uma enorme dificuldade no acesso em um real time aos documentos que chegam, ou seja, os documentos chegam às nossas empresas manualmente, ou seja, são verificados manualmente, e só depois de eles integrados, ao final dessa cadeia de integração, é que se consegue ter uma visibilidade da chegada desses documentos, ou seja, não existe um acesso de imediato aos documentos que chegam na nossa empresa no processo manual. Falando agora sobre o cenário atual em Portugal e os principais problemas no fluxo de contas a pagar. Percebemos, como disse há pouco, os processos são demasiadamente manuais, e quando falamos em processos manuais estamos a falar em tempo,
que gastamos ou que investimos para desenvolvimento dos processos manuais. E o tempo nas empresas, nas organizações, é dinheiro, ou seja, são recursos que estão alocados a essa mesma gestão. E esses processos manuais acabam por ser demasiadamente exaustivos. Percebemos também, e dentro da área financeira fazemos muito análise de custos diretos e indiretos, percebemos que os custos do processamento de uma fatura poderão ser de 10 euros a 30 euros, independentemente da envolvência dessa mesma fatura. Existe também um grande problema, que são os erros das faturas dos fornecedores, ou seja, chegam muitas vezes às nossas empresas documentos errados, que causam constrangimentos internos na gestão dessas mesmas faturas. Muitas empresas adoptam por sistemas de software de captura de informação, o chamado local scanning, acabam por haver um scanning dessa mesma documentação através do mini OCR de captação de dados, mas muitas vezes percebemos que esses sistemas de captura são pouco atualizados, são desatualizados e pouco fiáveis, ou seja, há sempre uma constante erro na scannerização dessa informação. E depois existe também uma problemática, que é responder às necessidades legais. Se olharmos para Portugal, percebemos que a autoridade tributária em Portugal é muito enérgica, é muito dinâmica, há sempre regras a sair, há sempre coisas novas a sair. Um dos casos é agora a introdução do QR Code, que se irá arrancar no próximo ano. E se olharmos para fora de Portugal, cada país tem as suas regras. Então, essa dificuldade em estarmos totalmente compliance acaba por ser um desafio. E depois, misturando também mais uma variável, são os diferentes formatos e múltiplos ERPs. Ou seja, a empresa, neste caso, as vossas empresas têm um ERP, têm um software, têm um software de gestão, um software de contabilidade, um software CRM, e cada empresa tem o seu. Ou seja, existe, em nível de mercado nacional, existe uma enorme quantidade de diferentes ERPs. No mercado mundial, isso é exponencialmente muito maior, e isso também acaba por ser um desafio na gestão e na integração desses fluxos financeiros. E depois, por último, a ausência dessa informação em tempo real. Como te falei no início, a dificuldade em saber ter uma gestão proativa em vez de uma gestão reativa face à ausência dessa mesma informação. Falando agora também um pouco desses mesmos desafios nas empresas portuguesas, percebemos que existem podemos olhar para quatro variáveis. A conexão, ou seja, são as diferentes redes ou necessidades de conexão. Podemos ter conexões EDIs, podemos vários tipos de conexão, ou necessidades diferentes de conexão. Acaba por ser um enorme desafio. E depois, cada empresa, ou cada provider, ou cada player no mercado de faturação eletrónica tem o seu formato. Falando em Portugal, temos o formato com as entidades públicas, com o ESPAP, que é o formato CIUS-PT, mas se formos para as empresas privadas e que têm os seus operadores de faturação eletrónica, também tem o seu formato, ou seja, acaba por haver uma multiplicidade de formatos na troca dessa informação. Uma vez mais, estamos a falar na troca de fecheiros. E depois, como falei há pouco, as múltiplas fontes e vários ERPs, ou seja, essa também é um enorme desafio, mas se olharmos para empresas, e se tivermos aqui, neste momento, neste webinar, pessoas que têm grupo de empresas, ou seja, existe uma empresa mãe, depois existem várias empresas dentro da sua atividade de negócio, e por uma questão de aquisição de empresas, por uma questão de junção de empresas, as empresas acabam por herdar tecnologias diferentes, ou seja, podemos ter um grupo de empresas com ERPs diferentes dentro da mesma organização. E se olharmos para uma gestão on-umbrella sobre esses mesmos sistemas, acaba por também ser complexo. Isto leva-nos à imprecisão e à incorrência de termos dados incompletos. E dados incompletos são enormes constrangimentos nas organizações. E esses dados completos, podemos ter esses dados imprecisos ou incompletos, acabam por ter impactos. E se olharmos para a área financeira, na área de procurement, propriamente dita, e as empresas percebem que o procurement nas empresas acaba por ser uma área muito importante, por vezes, a própria área de procurement, porque não existe essa informação, tem dificuldades em saber o que é que estão a comprar. E quanto estão a comprar, são as perguntas que se colocam neste painel, e se estamos a comprar pelo preço certo, se aquele preço que foi negociado é realmente aquilo que se está a comprar, porque a informação não é visível para todas as áreas. E se estão a comprar realmente ao fornecedor certo, e onde é que podem economizar custos dessas mesmas compras. Se olharmos para a área financeira, para um CFO de uma organização focado na área de contas a pagar, há uma grande problemática que é, independentemente das ordens de compra onde possam vir, é quem fez realmente a compra. E se aquela compra foi realmente autorizada pela área financeira, porque uma compra autorizada ou uma compra não autorizada
poderá não ter um cabimento de pagamento, ou seja, essa não informação acaba por ser complexa. E depois se possa processar a fatura dessa mesma aquisição e se somos capazes de processar a tempo essa mesma fatura. Em termos de gestão, percebemos que os empresários e que os gestores das organizações estão preocupados com o budget e têm que perceber se estão alinhados com o budget que foi feito para esse ano e perceber onde é que está o overspend, onde é que está realmente o que é que está a passar com o controle do nosso budget. Existe também existe a oportunidade de redução de custos, perceber onde é que nós podemos reduzir custos, onde é que se pode melhorar o nosso EBITDA e perceber se nos relatórios que são usados, se essas mesmas informações são realmente precisas para decisões estratégicas. Ou seja, uma vez mais, a ausência de informação leva a decisões erradas. Isso acaba por ser um enorme desafio pelo processo manual nas organizações do lado da IP. Eu gostaria também de partilhar um estudo feito pela KPMG a mais de peço desculpa, a mais de 2.165 tomadores de decisão, que afirmou que 60% das organizações não estão confiantes com os seus dados e análises. 16% acreditam que têm um bom desempenho para garantir precisão dos modelos analíticos e 10% acreditam que se destacam na gestão de qualidade dos seus dados de análise. Ou seja, 60% das empresas não estão confiantes. Porquê? Porque essa informação advém de um processo manual, onde passa por várias pessoas. E isso acaba por não haver uma confiança se aqueles dados realmente estão certos ou estão errados. E se olharmos para uma análise quantitativa, em termos de custos, e as pessoas que estão neste webinar, percebemos que tanto na entrada do processo, seja por via correio físico ou via de e-mail, há um tratamento manual. A esse tratamento manual existe também um custo associado a esse tratamento manual. E estes custos espelhados neste slide que vos estou a partilhar aqui neste momento são custos reais. Isto é um custo de empresas no qual nós temos neste momento já a apresentar soluções de API e que são analisados. E percebemos que um documento, uma fatura que venha em formato físico ou venha em formato por e-mail, há uma arçação e uma triagem. E essa arçação e triagem é feita por um workflow, por pessoas, por processos, que tem um custo de 71 cêntimos por esse documento, ou seja, por essa fatura. Depois existe seguidamente uma validação. Uma validação com o quê? Com uma ordem de compra, saber quem fez a compra e perceber se os dados naquela fatura está correto ou não. Existe um custo de 3,69 € para ver essa disputa e aprovação. E depois existe uma inserção manual desses mesmos dados contidos nessa fatura, nos sistemas que podem ser, como vos digo, SAP, EFS, PHC, Primavera, o que seja, no mercado nacional, existe uma inserção manual desses dados e existe um arquivo digital, seja arquivo físico, porque somos obrigados a arquivar durante 10 anos em Portugal, no mínimo, os documentos de faturação, e uma mesma distribuição. Ou seja, um documento numa organização, passando por estes pontos em processos manuais, e passa-se em Portugal, porque posso dizer que daquilo que a gente percebe e daquilo que nós analisamos, a gente fala em 70%, 85%, mas acredito que sejam muito mais. Os processos são muito manuais e se podemos analisar que cada documento tem um custo de 4,80 €, ou seja, isto realmente é o processo de um documento de fatura de um nosso fornecedor dentro da organização, tem esse impacto de custo. Como falei há pouco, antes de avançar para os 3 passos de automatização de pagar, é importante referir o compliance. Estamos a falar nada mais, nada menos que um documento transacional, uma fatura. Uma fatura obedece a regras e uma vez mais, como falei há pouco, independentemente de o local onde venha essa fatura ou o local onde é que essa fatura seja entregue, terá que estar em compliance. E a Pagero, como nós somos um operador global e atuamos em vários países, nos vários continentes, estamos em compliance em todos aqueles países onde é que nós, neste momento, estamos a operar juntamente com os nossos clientes. Como é que nós procedemos à conformidade? Costumamos dizer isto e é um facto, é importante estar em conformidade, mas mais importante do que estar em conformidade é permanecer em conformidade, porque as regras estão sempre a mudar. E para isso nós temos uma equipa própria, temos em parcerias com líderes no setor. No caso concreto em Portugal temos a parceria com a SPAP, que é a entidade que está a fazer a regulação do envio de faturação eletrónica às entidades públicas, do qual Portugal está a iniciar esse processo. Temos parcerias também com a Thomson Reuters, com a Deloitte, com a Sovos e com a Trustbeaver, porque são players no mercado financeiro nesses países, muito importantes, e a parceria com essas mesmas empresas dá-nos a informação
real, exata daquilo que nós temos que fazer para estarmos em conformidade. Temos uma participação muito ativa na indústria de envio de faturação eletrónica. Na Europa, um dos meios é através da rede Payball, e nós temos uma participação muito ativa. E depois, por último, desenvolvemos uma plataforma para conformidade automática, ou seja, em que os nossos clientes possam estar em conformidade automática e independentemente se estão nesses mercados ou não, perceber como é que podem e como é que devem estar e agir em conformidade automática. E agora sim, depois de fazer este enquadramento, que acho que é muito importante, nos podermos centrar naquilo que nós temos em Portugal, passemos para os 3 passos à digitalização e automatização de contas a pagar. São 3 passos que temos que fazer, ou seja, o primeiro passo, teremos que analisar o nosso parque de fornecedores. Quem são os nossos fornecedores? E depois é adotarmos a tecnologia digital adaptável a cada fornecedor. E por último, termos uma integração com o nosso ERP, ou seja, o vosso ERP que vocês trabalham, e um projeto de onboarding juntamente com os seus fornecedores. Apesar deste slide ser um pouco complexo, eu gostaria de vos pedir a vossa atenção, sobretudo para já, para estes 3 campos, ou seja, quando analisamos os nossos fornecedores, nós temos 3 tipologias de fornecedores. Temos fornecedores, independentemente da sua, do seu poder ou da sua importância na nossa cadeia de valor de fornecimento, temos que olhar para esses fornecedores para a sua tecnologia. E temos fornecedores que têm uma tecnologia não ao nosso nível, independentemente do nível que a gente possa estar. Ou seja, nós podemos ter o melhor software do mundo, podemos ter o melhor ERP do mundo, com uma tecnologia de ponta em termos de automatismos, mas se os nossos fornecedores não se puderem adequar ao nosso nível, não adianta termos o melhor, porque as empresas não trabalham num ecossistema isolado. As empresas trabalham em troca de informação entre elas. Então, se tivermos fornecedores que não tem uma tecnologia, em Portugal passará-se nesta fase inicial, acontece muito isto, ou seja, os fornecedores, independentemente disso, continuam a enviar a faturação em formato PDF ou em formato físico, e poderão também já enviar a faturação em formato eletrónico, através da linha daí. Mas independentemente desse estádio, o importante é adotarmos os nossos fornecedores a possibilidade de enviar essa mesma informação do formato que eles neste momento estão preparados a enviar, mas que nós possamos integrar no nosso sistema em formato eletrónico. Então, para isso, como é que nós procedemos? Isto seria, neste caso, neste desenho, seria o ERP da empresa, ou seja, da empresa de cada um dos presentes neste webinar, através de uma única conexão à rede Pagero. Essa empresa está habilitada a receber o ficheiro em formato eletrónico e o ficheiro em formato PDF. E uma vez conectados à nossa rede, nós habilitamos os vossos fornecedores, ou seja, os fornecedores da vossa empresa, independentemente do tipo de tecnologia que eles possam ter, a enviar a informação do qual nós iremos enquadrá-la no vosso ERP em formato eletrónico. Num caso concreto, nós podemos ter fornecedores, pela natureza do negócio, poderá ser um fornecedor unipessoal, que a contabilidade seja feita de uma forma externa, que seja um fornecedor que nos enviam 2 faturas por ano, 3 faturas por ano. Não é a estratégia da Pagero, de alguma forma, forçar os fornecedores a ter desenvolvimento tecnológico, mas sim nós adaptarmos à tecnologia que eles possam ter. Se tivermos fornecedores que, por sua vez, não querem investir, neste momento não estão preparados, que querem continuar a enviar a fatura em PDF e enviar a fatura em formato físico, em vez da fatura ir chegar à nossa empresa nesse formato, ela passa por um processo de digitalização das faturas. E esse processo é feito por nós, pela Pagero, que essa digitalização é feita e é integrada no ERP da empresa em formato eletrónico. Ou seja, este processo manual nunca chega a entrar dentro da organização. Poderá acontecer que muitos fornecedores que gostariam de enviar já em formato eletrónico, e são aqueles fornecedores, como vos digo, que não têm uma enorme evolução tecnológica, poderão utilizar a plataforma, que é um portal que a Pagero disponibiliza. E curioso que em Portugal nós temos uma plataforma que disponibiliza o envio de 35 faturas ano em formato eletrónico. Eles poderem inserir os dados da fatura e, através do portal, enviar em formato eletrónico e ela ser integrada diretamente no ERP. Poderão também existir fornecedores nas empresas que já estão preparados para o envio de faturação eletrónica,
que já tem neste momento um nível tecnológico de emissão. Isto vai se passar mais dia, menos dia em Portugal. No momento em que a fatura eletrónica acabar este step com as entidades públicas, irá avançar para as entidades privadas, dentro no máximo de 2 anos, todas as empresas vão enviar em formato eletrónico, mas independentemente disso, se essas empresas já estarem preparadas no envio de faturação eletrónica, os seus fornecedores, podemos integrá-los diretamente no ERP da empresa, ou seja, através da única conexão à rede, serem enviados em formato eletrónico para o ERP da empresa. E por último, temos o cenário de nossos fornecedores que já trabalham com players de faturação eletrónica, ou seja, no caso concreto em Portugal poderão ser a Serge ou a Safety, que já trabalham com operadores de faturação eletrónica, e nós temos mais de 100 acordos de interoperabilidade com esses operadores, e também a faturação eletrónica poderá ser enviada para esses operadores e ser integrada na nossa rede. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, voltando a repetir este ponto, através desta única conexão, nós sancionamos os diferentes documentos, seja em formato PDF, formato correio físico, seja em sessão manual, seja já em formato eletrónico, seja através de outros operadores, diretamente no ERP da nossa empresa. E todo este trabalho que nós há pouco falamos sobre validação, disputa, aprovação, aquele processo, aqueles mini OCRs que as empresas têm atualmente dentro das organizações, aqueles workflows montados, deixam de existir. Porquê? Porque os documentos entram diretamente em formato eletrónico juntamente com o ERP, ou seja, os ERPs estão totalmente integrados, independentemente da forma que eles possam vir. Depois de termos uma automatização já criada, ou seja, já termos os nossos fornecedores independentemente, como voltei a frisar, se nos enviam através de documentos de PDF, ou através de carta física, ou através da plataforma web, ou através do ERP, ou através de acordos de interoperabilidade com outros players, depois de termos eles, os nossos fornecedores, enviar a informação, e nós recebemos a informação em formato eletrónico, ou seja, recebemos fichas eletrónicos que traz o nosso ERP juntamente com os PDFs, podemos criar serviços de valor acrescentado. E o que é que são esses serviços de valor acrescentado? Vai desde uma validação de dados, ou seja, podemos criar regras de validação à entrada, para que as faturas que venham corretamente, pelo menos a informação que está contida numa ordem de compra, uma nota de encomenda nossa para o nosso fornecedor, no mínimo, essa mesma ordem de compra, todos esses dados venham espelhados na fatura, não hajam erros, quer de quantidades, de preços, de valores, de números de ordem de compra, qualquer informação que possa ter. Oh, Duarte, Podemos... desculpa Peço desculpa, interromper, sim, mas tenho aqui uma dúvida, que é, estava diga-me. referente aqui à questão aqui das ordens de compra. Então, isso quer dizer que quando temos uma ordem de compra, ela já não pode ser mudada? Ou seja, se há alguma alteração, como é que as empresas podem fazer face a essa situação? Uma ordem de compra pode ser sempre mudada, ou seja, vocês podem fazer uma ordem de compra e a ordem de compra pode ser recusada por vários motivos, ou porque o vosso preço que vocês emitem na ordem de compra não está de acordo com o preço que foi negociado entre o vosso fornecedor e vocês, um caso. Poderá acontecer porque, sei lá, o próprio produto pode não estar em estoque naquele momento e vocês poderem serem informados que aquele produto que vocês estão a comprar não existe em estoque e só daqui a 3 meses, e a possibilidade de vocês fazerem uma nova ordem de compra com outra referência ou com outro artigo, ou seja, existe sempre essa possibilidade. Mas no momento em que é criado, que é enviada a fatura do vosso fornecedor, vocês sabem que essa fatura vem com a informação contida na ordem de compra. Claro que no vosso sistema, se vocês emitem uma ordem de compra e se essa ordem de compra, por esses motivos que falamos há pouco, for anulada, vocês geram outro número. Existe outro número de ordem de compra. E esse número de ordem de compra, que já é ao estoque, ou que entretanto já é esse artigo, já vem uma fatura correspondente a essa mesma ordem de compra. Ou seja, nada interfere, ou seja, uma alteração, uma mudança, nada interfere. Ou seja, o fluxo acaba por ser substituído para aquele que foi inicialmente enviado. Ok, obrigada. Nada. Continuando aqui falando, podemos criar enriquecimento de dados. O que é que isto quer dizer, enriquecimento de dados? Ou seja, além dos dados contidos numa fatura, a ordem de compra, como falei há pouco, a quantidade, a referência, o preço, o valor, toda a informação que é legalmente que tem que estar dentro de uma fatura, nós podemos criar alguns dados, por exemplo, criar um centro de custo, uma ordem de compra, e que nessa fatura venha espelhado o centro de custo. Também de alguma forma se tornar mais fácil a integração dessa mesma compra ao centro de custo associado, ou seja, podemos criar dados novos nessa mesma fatura, que não são dados legais, mas são dados que nos ajudam na nossa gestão financeira. Temos o arquivo, acaba por também ser um valor acrescentado. Além de termos o arquivo físico, o arquivo digital e PDF, temos o arquivo eletrónico. Em termos de dados, acaba por ser maior, porque estamos a falar de dados estruturados, não estamos a falar de arquivos digitais. Existe essa possibilidade.
O facto do compliance, ou seja, qualquer mudança que possa acontecer, estão sempre em compliance, ou seja, a alteração é feita de uma forma imediata. A própria pesquisa de informação, ou seja, uma vez que toda a informação passa por este único canal, ou seja, independentemente da forma como ela venha, vocês podem pesquisar a informação de imediato, conseguem visualizar neste momento as faturas que estão a entrar, se, o valor das faturas, os montantes das faturas, conseguem ter essa informação de imediato, sobretudo para uma área de controller. Podemos criar rotinas de business intelligence, ou seja, perceber se as coisas estão certas e se os valores estão certos, podemos criar rotinas de controle. Podemos também fazer uma auditoria de faturas, uma validação dessas faturas, porque nós, neste processo, nós simplesmente entregamos as faturas através de uma integração. A validação é feita pela própria empresa, ou seja, o que nós garantimos é que a fatura vem de acordo com aquilo que foi emitido. Agora, a integração no sistema acaba por ser feita pela própria empresa, mas é uma integração quase imediata, é uma validação. Não é um tratamento dessa mesma informação. E por último, se for necessário haver uma assinatura digital, também se pode adequar uma assinatura digital a esse mesmo PDF. E agora falando um pouco do onboarding, como é que nós, juntamente com os vossos fornecedores e juntamente com vocês, podemos trazer os vossos fornecedores para o envio de faturação eletrónica? Este processo do onboarding acaba por ser o fator mais importante, é falarmos com os nossos fornecedores e explicar-lhes a vantagem deles começarem a enviar o documento eletrónico. Isto porquê? Porque uma estratégia focada na adoção, na simplicidade, que não seja complexa para os nossos fornecedores, torna-se muito mais eficiente nessa mesma adoção e nesse mesmo onboarding. E a Pagero acaba por também ter um papel muito ativo neste processo de onboarding, além da nossa experiência em milhares de onboarding a nível globais, acabamos por acelerar este processo de transição da troca de informação entre os nossos fornecedores. E como é que nós o fazemos? Temos várias atividades, ou seja, imaginamos que um cliente está connosco e depois de começarmos a analisar quais são os fornecedores em que devemos comunicar, enviamos desde cartas, e-mails, contactos telefónicos para a lista de clientes e fornecedores. Quando falo em clientes, falo no fluxo de IR, mas neste caso concreto não é necessário, não é importante, sim, falar com os nossos fornecedores. Publicação e atualização de uma página do web com informações utilizadas do projeto. Criamos uma página web desse mesmo cliente explicando aos fornecedores como é que se podem enviar faturação eletrónica, explicando step by step o que é necessário fazer. Fazemos contatos com os fornecedores dos nossos clientes e fazemos um report e um feedback constante com o nosso cliente a explicar, olha, quais fornecedores já entraram, como é que está o plano de ação, para se manter informado neste projeto. É importante frisar que um projeto de EIP não é um projeto imediato, é um projeto estruturado ao longo de uma janela temporal que nos leva, porque nem todos os nossos fornecedores entram de imediato no envio de faturação eletrónica, então um projeto em termos temporal, estamos a falar sensivelmente à volta de 20 semanas, em termos de adoção total. Como é que nós o fazemos? Temos uma equipa de onboarding que é liderada por um project manager, ou seja, existe só um único ponto de contacto, ou seja, os nossos clientes só falam com uma única pessoa, independentemente de existir dentro da nossa organização da Pagero múltiplas pessoas a fazer vários contactos, não existe essa dificuldade ou a obtenção de informação em diversos pontos, através de uma única pessoa. Temos uma equipa de integração interna dedicada em vários idiomas, apesar de como somos uma empresa global, temos a particularidade de termos pessoas a falar em vários idiomas, pela natureza dos países onde é que nós estamos, e temos a capacidade de poder, neste momento, estarmos a fazer mais de 500 projetos de onboarding em simultâneo. Isto, de alguma forma, dá uma capacidade de resposta que as empresas possam ter, depois de um projeto destes ser iniciado, perceber qual a prioridade. Nós conseguimos dar prioridade ao mesmo nível, independentemente dos projetos onde possam estar a correr. Estão aí alguns exemplos de comunicação, desde o envio de e-mails, a criação de uma página. Isto é um cliente nosso, explicando aos fornecedores como é que devem proceder ao envio de faturação eletrónica para essa mesma empresa. Isto é um exemplo de comunicação. E gostaria também de falar um pouco sobre a estratégia desse mesmo onboarding. Como é que nós fazemos esse mesmo onboarding? Acabamos por dividir os fornecedores em três.
em 3 vagas, elegemos os fornecedores prioritários. Quem são os fornecedores prioritários? São os fornecedores que já têm sistemas de ERP já desenvolvidos, já são fornecedores que já enviam em faturação eletrónica. Então são esses os que são mais rápido, envio mais rápido em termos de adoção, e são os primeiros a enviar logo o documento eletrónico, porque percebem a vantagem do envio desses mesmos documentos. E depois existem os fornecedores importantes, são os fornecedores que realmente não têm, mas são importantes para a nossa organização. Como é que nós o fazemos? Através de onboardings em conjunto, envio de e-mails, criamos webinars, explicamos webinars, como é que eles devem proceder, e através do contacto telefónico. E por último são os fornecedores de baixa prioridade, são os fornecedores que nos enviam uma fatura por ano, 2 faturas por ano, que a gente faz um onboarding automático, ou seja, disponibilizamos a possibilidade de enviar as cartas, em vez de enviar o correio físico ou envio do e-mail para o e-mail da empresa, enviar esse correio físico, esse e-mail, para um apertado designado pela Pagero, que essa informação depois será tratada por nós e será enviada em formato eletrónico para as organizações. Em termos de timeline, como vos falei, um projeto de onboarding, estamos a falar em 20 semanas, mas é importante frisar aqui que o único papel do nosso cliente é só o início, é divulgar-nos a lista de fornecedores. Todos os restantes passos são feitos através de atividades feitas pela equipa de onboarding e pela própria Pagero, ou seja, o nosso cliente não tem que se preocupar com como é que se vai, como é que está e como é que irá fazer para que os seus fornecedores possam enviar faturação eletrónica, ou seja, esse papel acaba por ser feito pela própria Pagero e pela própria equipa. E são os vários estádios desse mesmo projeto, em termos de timeline. E temos vários reportes durante essas semanas, que explicamos como é que está o desenvolvimento desse mesmo onboarding, mas o que gostaria de frisar neste timeline é que o papel do nosso cliente é quase nulo, ou seja, é o nosso trabalho em fazermos essa adoção dos vossos fornecedores. Por último, falando um pouco dos benefícios. Os benefícios em tornar-se digital vai desde o preço, ou seja, processos eletrónicos, em termos de gestão de faturas de fornecedores, em média são 65% mais baratos. Eu vou-vos demonstrar já à frente um caso prático. Uma accurate data, ou seja, uns dados precisos, a validação das faturas versus preços acordados e ordens de compra. Termos uma validação automatizada acaba por nos dar uma gestão proativa e não uma gestão reativa, ou seja, não quando o documento chega errado dentro da organização e quando nós damos conta do erro desse mesmo documento é que nós veremos agir, mas tivemos uma gestão proativa logo na emissão, a pessoa que envia a fatura perceber se o documento está ou não correto, acaba por simplificar muito esse processo. E depois percebemos que organizações topo processam mais 25 mil faturas por pessoa, ou seja, por, por entidade, comparativamente com os processos manuais são 9 mil faturas, ou seja, um processo manual em nível de um ano consegue-se fazer 9 mil faturas, no processo automatizado estamos a falar em 25 mil faturas. Isto automaticamente, esta automatização, esta eficiência, vai diretamente afetar o nosso EBITDA, ou seja, em termos do processo em si e através da melhora, de uma melhor visualização de preço e condições que temos com os nossos fornecedores. É importante falar no valor da informação, como disse há pouco, tudo passa pela Pagero, pela única conexão, e temos a possibilidade de visualizar em tempo real e criar análises dessa informação entrada na nossa empresa. E temos uma ferramenta que é o Analytics, que esses mesmos dados podem ser exportados para Excel e fazer as várias análises, mas também esta nossa página permite criar gráficos, informação, que seja ele por mês, por comprador, por fornecedor, por produto, por preço, por quantidade, por família de produtos, de uma forma imediata. Porquê? Porque a informação está toda contida, ou seja, os dados vêm todos contidos. A data vem toda numa única conexão e não precisamos de exportá-la de várias fontes para termos essa informação. Acaba por ser uma das mais-valias, é a possibilidade de termos uma análise direta, just in time, àquilo que está a passar dos documentos que estão a entrar na nossa empresa. Por último, só para finalizar, que é bastante importante, eu gostaria que olhassem para este quadro, não para os valores que estão aqui, isto é um caso real, mas para este exemplo. Estamos a falar de uma empresa que recebe anualmente 216 mil faturas por ano, ou seja, documentos, e que os processa de uma forma manual. E os processa de forma manual pelo número de pessoas que têm, pelos workflows montados, podemos até falar aqui desde o preço de clique, de impressões, podemos pôr aqui várias variáveis neste contexto. Esta empresa sabe que o custo de um documento de entrada na sua empresa tem um custo de 4,77 €.
e que ao final de um ano, ou seja, 206 mil documentos, tem um impacto em termos de custo de 1.030.000. E ao final de 3 anos sabemos que se não houver alteração de inflação, de preços e de outras variáveis que possam ocorrer para inflacionar esses preços, sabemos que ao final de 3 anos esse custo são 3.092.000. Se olharmos para o cenário da faturação eletrónica, nós temos, além do custo que é necessário para termos esta ferramenta do nosso lado, mas eu não queria me debruçar sobre isto, porque isto é um caso real, mas um caso focado nas necessidades dessa empresa. Eu só queria focar para este ponto. Ou seja, no primeiro ano, 70%, ou seja, das faturas continuam a vir em papel, mas 30% já começam a chegar em formato eletrónico. Porquê? Porque muitos fornecedores já estão habilitados a enviar em formato eletrónico, neste caso concreto. No final do segundo ano, já só chegam 40% das faturas em formato de papel ou PDF, mas já começam a chegar a 60% das faturas em formato eletrónico. Ao final do terceiro ano, já só chegam em PDF ou em papel 20% dessas faturas. E as faturas já começam a chegar a 80% em formato eletrónico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ao final de 3 anos, percebemos que existe este valor de processamento é reduzido para menos de 57%, ou seja, comparativamente com 3.092.000, este valor fica em 1.473.000. E se olharmos para este gráfico, que nos ajuda a perceber um pouco mais, e percebemos que esse aceleramento em Portugal vai ser muito mais rápido do que 3 anos, porque neste momento, como disse há pouco, arranca as entidades públicas, no próximo ano irá arrancar com as entidades privadas, ou seja, as empresas daqui a 2 anos só vão comunicar em formato eletrónico. Portanto, este aceleramento vai acabar por ser muito mais rápido, não só em 3 anos, mas em 2. Podemos perceber que o custo de uma fatura em papel, neste caso concreto, 216 mil documentos transacionados, estamos a falar de 1.030.000, comparativamente com o custo de faturação eletrónica de 572.000. No segundo ano, já não temos aqui um custo de setup, mas temos só um custo de recorrente mais transações. Estamos a falar de um custo de 469 continuadamente com o mesmo custo de 1.030.000. E no terceiro ano, significativamente, e percebemos que num ROI a 3 anos, esse mesmo custo acaba por ter um impacto de 52% abaixo com o tratamento desta informação em formato eletrónico. Ou seja, por último, a gente entende que, e não é por nada que as grandes empresas, eu queria também vos espelhar aqui 3 casos globais a nível mundial, o porquê da adoção à faturação eletrónica. Temos o caso da Tetra Pak, que está presente em vários países do mundo. 92% da sua faturação já é em formato eletrónico. E 75% das faturas já são processadas sem qualquer intervenção humana. São totalmente processadas através de automatismos, porque os sistemas estão integrados. Em termos de países, temos a HP, outro nosso cliente, que trabalham com a Pagero em 29 países e que transacionam por ano mais de 600 mil documentos, ou seja, em formato eletrónico. Temos a DOCA, que 81% teve um impacto de 81% na redução de custos de tratamento de informação. E se falarmos com empresas de construção civil, na área de construção civil, estamos a falar que as faturas, em termos de complexidade, é imensa. Uma fatura, em média, de empresa de construção civil, estamos a falar de faturas que têm, um estudo foi feito por nós, uma média de 10 páginas por fatura. Ou seja, a complexidade de informação acaba por ser muito maior, esse tratamento de dados. E o caso está refletido aqui numa redução de 81%. E depois, o caso da Shencor, é a velocidade na adoção desta tecnologia, ou seja, em apenas 2 meses, a Shencor conseguiu 40% das suas faturas já são enviadas por via eletrónico. Isto gera logo um impacto de 30% na redução de custos na gestão de fornecedores, neste caso da gestão das faturas. E pronto, era isto que eu vos queria trazer aqui hoje, muito, muito concentrado. Terei todo o gosto em poder, às pessoas interessadas, poder falar isto mais detalhadamente. Eu só queria trazer uma imagem macro. Mas para finalizar, ou seja, esta tecnologia está feita para nos ajudar, independentemente do estado da tecnologia que as vossas empresas possam estar neste momento. Não existe um investimento do vosso lado para a adoção desta tecnologia, porque, como vos digo, quem faz a conexão entre vocês e os vossos fornecedores é a Pagero, ou seja, é a Pagero que será o promotor tecnológico de ligação entre vocês e os vossos fornecedores, que não gera impacto no investimento da tecnologia para o envio de faturação eletrónica. É muito importante, gostaria de frisar e finalizar com esta última ideia daquilo que a Pagero pode fazer junto dos nossos clientes. E pronto, deixo este quadro, Andreia, para algumas questões que possam surgir dentro da nossa audiência. Estou só aqui a responder aqui a uma questão de uma participante.
Entretanto, eu também já lancei aqui o reto de as dúvidas que possam ter existido, questões que tenham para colocá-las agora para que eu possa apresentá-las ao Duarte. De qualquer forma, eu se calhar tenho aqui já duas questões que talvez possam até Uhum. esclarecer algumas dúvidas das empresas, nomeadamente Certo. uma que tem a ver com, ou seja, eu preciso ser uma grande empresa para que o retorno desta solução para mim seja mais rápido. Existe, vá lá, um número considerado interessante em termos de faturas a tratar que faça mais sentido para as empresas implementarem esta solução? O número, claro, que se falarmos em escala, acaba por ser, ou seja, o impacto é maior, como neste caso concreto, vemos são 216 mil documentos, tem um impacto muito forte e conseguimos perceber na envolvência de 1.030.000 no tratamento da informação. Mas no número não há importância. A importância é que as empresas e a gestão das empresas, as pessoas que gerem as empresas, têm que estar preocupadas com o seu negócio e não podem ter os constrangimentos, ou seja, as áreas financeiras hoje em dia em Portugal, e não só em Portugal, daquilo que eu vejo e daquilo que eu falo, estão muito preocupadas no tratamento dessa informação e na análise de erros e correção de erros. E essa mesma correção de erros implica pessoas focadas nesse trabalho. E quando essas pessoas podem estar focadas em outros trabalhos em termos de gestão proativa. Portanto, independentemente do número que possa obter, porque há sempre um número de retorno, é lógico, há sempre esse retorno, nem que seja pelo selo, né? Ou seja, o tratamento do selo, ou pelo correio, impressão física de papel, ou tratamento de papel, há sempre um saving, sempre, mas o mais importante do que o saving, porque o saving vai acabar por ser mais cedo ou mais tarde, vai acabar por vir, mas será sobretudo pelo foco e pela forma de gestão que se vai ter nas organizações em termos financeiros. Isto é o futuro e cada vez mais será desta forma. Portanto, para responder à sua questão, Andreia, claro que é importante sim a quantidade, mas não é importante. O mais importante disto tudo é tornarmos mais eficientes. E os empresários em Portugal percebem que depois desta pandemia existe uma forma nova de gerir empresas. É verdade. Duarte, temos aqui já mais questões. Uma muito curta. O José Lourenço pergunta se o custo deste serviço, então, é um custo por fatura. Sim, é um custo. Nós na Pagero, a nossa proposta comercial é muito simples. Existe um custo de setup, que é um pagamento anual de integração, que é naquele cenário que eu vos expliquei, a integração da rede Pagero à vossa empresa, uma única conexão, é só uma única conexão. Nós não cobramos por várias conexões, independentemente onde os vossos professores possam estar. Existe esse custo de integração, setup, existe um custo de recorrente por utilização da nossa rede e existe um custo por transação. Ou Ok. seja, um custo por transação na prática. Ou seja, após o segundo no início do primeiro ano terá um custo de setup, um custo de licenças, no segundo ano só um custo de transação e um custo de utilização de serviço. Só isso. Ok, ainda relacionado com este tema do investimento, o João Cabral pergunta qual o custo médio para a implementação deste tipo de software? Consegue dar-nos aqui uma ideia? Bem, antes de mais, isto não é um software, só para esclarecer. Na prática, nós não vamos instalar nada. Nós vamos buscar ao server, neste caso às empresas, ao RP dessas empresas, que nos disponibilizam um formato eletrónico numa pasta e nós fazemos uma conexão SFTP a essa mesma pasta e vamos buscar a informação. Nós não temos nenhum software. Claro, dentro da nossa atividade, nós temos uma tecnologia que nos permite fazer essa integração. Mas peço desculpa, agora perdi-me. Peço desculpa, Andréia. O custo médio, o Sim, investimento médio para a implementação. depende. Depende daquilo que a empresa queira ter. É muito variável. Poderá ser grande, independentemente da envolvência, se for várias empresas. Isto também varia, se estamos a falar com uma única empresa, entidade legal. Acontece em Portugal que muitas empresas têm várias entidades legais, ou seja, dentro de uma empresa existem outras empresas que faturam com outros contribuintes e aí temos a fazer conexões a essas mesmas empresas. Portanto, é muito variável, não consigo dar um preço porque cada caso é um caso. Ok, Mas então se calhar aquilo que eu propunha era que o João Cabral certo, depois o contactasse diretamente e certo. eventualmente pudesse Sim, depois sem qualquer compromisso. fazer uma avaliação do caso específico da empresa dele. Só mais uma questão, André, só para Diga. terminar. Aquela análise do ROI que eu lhes mostrei
um caso prático real, nós costumamos fazer isso aos nossos clientes, ou seja, é importante dentro da organização perceber o impacto de savings e nós fazemos isso sem qualquer compromisso, uma análise de ROI, de retorno de investimento, ou seja, para também balancear a tomada de decisão, qual é o impacto que isto pode ter dentro da nossa organização. Por isso deixo também essa mensagem. Se quiserem que nós façamos uma análise ao vosso caso concreto, teremos todo o gosto em fazê-lo sem qualquer compromisso. Ou seja, isso é bom porque, ao fim e ao cabo, é uma espécie de diagnóstico, não é? Ou prévio. Certo. Sim, mas é importante Claro, fazê-lo claro junto que dos sim. clientes. Claro que sim. Então, mais duas questões. A Maria Margarida pergunta se a adesão à plataforma FE-AP da ESPAP é obrigatória, em que casos e como fazer para aderir. Obrigatória, bem, obrigatória se, neste caso, estamos a falar de IAR, de contas a receber, não é? Porque nos vossos fornecedores, digamos, a regulação é feita por vocês, juntamente com os vossos fornecedores. Portanto, são vocês que criam a vossa regulação. As regras de negócio está do vosso lado, são vocês que fazem os acordos comerciais com os vossos fornecedores. Esta pergunta vem mais para o lado de envio de faturação eletrónica para a SPAP. Na prática é o seguinte, e já arrancou em Portugal, vai arrancar a 30 de junho para as médias empresas, sim, é obrigatório, se tem relação com as entidades públicas, no caso concreto, que estejam dentro da SPAP, sim, a partir de 30 de junho será obrigatório enviar em formato eletrónico, Uhum. que é o formato CXPT. Depois, o Cesário questiona se existe possibilidade de ir buscar informação AAT para empresas com fornecedores com RV, ou tratar algo que o cliente extraia do site da AT. Ou seja, essa informação já está contida no ERP. Não é? Essa informação, como falou, já está contida no ERP, ou seja, o próprio ERP já está conectado à autoridade tributária. Portanto, essa informação já vem contida juntamente com a restante informação que vem na própria fatura. O que nós vamos buscar é essa informação toda, ou seja, buscar essa informação toda contida nos diversos campos, desde toda a informação contida no caso concreto da autoridade tributária, os códigos, e vamos buscar toda essa informação e vamos transportá-la neste caso, para o nosso cliente. Portanto, o ERP ou seja, o ERP é um programa credenciado e autorizado pela autoridade tributária, portanto, já contém toda essa informação. É importante frisar, existe um pouco essa confusão. Nós somos meramente um operador de faturação eletrónica. Ou seja, o ERP tem o seu papel, é um software que gera processos de gestão financeiro e não só, de CRM, mas o ERP só gera um ficheiro. Mas tem que haver sempre alguém que vá buscar esse ficheiro e conecte de uma ponta à outra. Eu costumo utilizar muito esta analogia com os telemóveis, ou seja, nós podemos ter o iPhone, podemos ter o Android, podemos ter o iOS. Mas se não estivermos ligados à Vodafone, não podemos conectar dados. Neste caso concreto, nós somos a Vodafone na transição de documentos. Só que nós, fazendo essa analogia, ou seja, nós somos o operador, nós conectamos ERPs de ponta a ponta. Na prática é isso que a gente faz. Somos um integrador. Existe um pouco essa confusão de quem é quem neste processo, que é normal, mas nós somos o operador. Nós simplesmente vamos buscar informação contida num ponto, transportamos, e se houver necessidade de mudar, porque podemos buscar informação diversa, em diferentes formatos, como eu falei há pouco, nós somos agnósticos, nós podemos, por exemplo, o caso concreto, só para finalizar, que acho que é bastante importante, vocês podem trabalhar com o ERP, sei lá, com PHC, com SAP, com AFS, com Oracle, mas os vossos fornecedores trabalham com PHCs, com outros ERPs. Portanto, cada ERP produz uma linguagem diferente. O que vocês querem é ter alguém que vá buscar essa informação e que transforme essa linguagem e que a integre de uma forma correta, independentemente da forma que essa complexidade de ficheiros possa ter. É isso que a gente faz. Uhum. Somos um tradutor de todo tipo de linguagens, na prática. Temos aqui já muito mais questões, vamos tentar ser rápidos. Ok. Então, a Célia pergunta se este sistema ajudaria no cumprimento do pagamento, ou seja, tem um cliente que apenas aceita faturas em papel. Contudo, embora a nossa fatura tenha uma data de emissão, o cliente apenas considera o dia, não em que recebeu a fatura, mas sim quando a validou no seu sistema. Pergunta se com este sistema seria mais fácil contornar este tipo de situações. Com certeza por 2 pontos. Quando nós falamos que uma das mais-valias deste processo é ter uma maior visualização da tesouraria e ter um retorno de cash flow muito mais rápido, ou seja, muito mais eficiente, porque no momento em que vocês enviam uma faturação eletrónica, há duas questões que vocês querem saber. Essa fatura foi entregue.
né? Neste momento, no formato normal, vocês enviam uma fatura, seja ela por correio ou por e-mail, mas vocês não têm conhecimento nenhum se a fatura foi ou não entregue. Vocês só vão perceber se a fatura for entregue ou não se contactarem o vosso cliente, ou neste caso o vosso fornecedor, ou neste caso o vosso cliente, sim. Só aí que vocês têm uma noção se a fatura foi entregue, se está validada, se já está para pagamento. No formato eletrónico, como ela está integrada com o vosso ERP, no momento em que vocês fazem enviar fatura, em questão de segundos tem um retorno de, pelo menos, da informação já foi entregue. Pronto, é imediato, quase imediato. Portanto, a validação dos ciclos de pagamento, né, de 90 ou 60, 80 dias, vem de acordo com a entrega. E logo aí já temos savings em termos temporais. Claro, a empresa paga se quiser cumprir os compromissos que foram obrigados a ter nesse contrato de prestação de serviços. Né? As empresas pagam se forem boas pagadoras. Isso não interfere em nada ao pagamento. Mas uma coisa é certa, o fluxo está correto. A fatura foi entregue e foi corretamente feita. Não há erros na fatura. Coisa que o processo manual, sabemos que a fatura foi errada ou que a fatura não foi entregue, um mês depois ou 2 meses depois, é quando o pagamento, quando a gente não recebe. E aí percebemos que a fatura estava errada, temos que processar uma nota de crédito, temos que voltar a faturar, temos que voltar a enviar e voltamos a entrar outra vez no ciclo de faturação. E só aí temos enormes perdas com o processo manual versus com a faturação eletrónica. Ok. O Cesário pergunta se, por exemplo, numa empresa com 150 mil faturas de fornecedores por ano, se consegue dar-lhe um intervalo de valor de custo. Eu penso que talvez seja mais fácil. Sim, terei todo o gosto que me possa, como eu vos digo, que eu tenho todo o gosto em analisar caso a caso e analisar esse impacto, além de ter a percepção desse investimento, perceber o impacto que esse investimento vos possa trazer em termos de eficiência quantitativa e qualitativa. Analisar caso a caso seria o melhor. Eu solicitava que nos remetesse o e-mail e terei todo o gosto em poder-vos ajudar nesse sentido. Sem qualquer Claro, eu compromisso. aproveito até para confirmar que já de seguida vou partilhar a apresentação que o Duarte fez com todos vocês. Nesta apresentação tem mais à frente os contactos do Duarte, portanto depois poderão inclusive contactá-lo diretamente para esclarecer estas questões mais específicas. Temos aqui mais 2 questões. A Vanessa pergunta se, sendo a faturação aos clientes 100% eletrónica, como é que a Pagero processa a parte de documentação para efeitos de transporte? Bem, uma boa questão, que as guias de remessa ou as guias de transporte. Nós estamos a falar neste caso concreto de faturação eletrónica. Podemos sim ter a possibilidade de haver troca de informação tanto de outros documentos, de outros formatos ou de outros documentos. Sim, não há qualquer problema nenhum a gente fazer esse tratamento dessa informação em termos eletrónicos. Nós em Portugal não o colocamos e não falamos muito disso, nem falamos muito do procurement. Como é que nós podemos também de alguma forma pôr o procurement dentro do fluxo de integração com os fornecedores? Porque nós estamos num mercado muito, ou seja, o mercado português não é um mercado maduro que ainda nem sequer iniciamos, ou seja, iniciamos só neste ano para as grandes empresas a faturação eletrónica. Mas sim, podemos enquadrar os outros documentos transacionais em formato eletrónico, na troca de informação entre as empresas. Sim, com certeza que sim. É mais um documento a ser transacionado em formato eletrónico. O João Cabral pergunta... Sim. É que entretanto fiquei sem ouvir. Sim, fui eu que desliguei aqui, porque eu peço desculpa, tenho aqui uma cadelinha com 3 meses em casa, ela estava a ladrar e eu queria evitar que a audiência ouvisse e desliguei aqui o meu microfone. Então, o João Cabral questiona se tratam também da faturação eletrónica, neste caso, faturas emitidas a clientes. Sim, com certeza. É o fluxo de contas a receber, que também estamos a fazer em Portugal. Já temos bastantes clientes a trabalhar já connosco na faturação eletrónica, que são as grandes empresas que começaram a iniciar. Sim, fazemos isso para também, somos um operador de envio para os vossos clientes. Uma vez mais, através de uma única conexão. Nós não fazemos várias conexões, ou seja, através de uma única conexão, a possibilidade de enviar para os vossos clientes hoje e os vossos clientes que poderão vir amanhã. Ou seja, é um único só projeto. Não são diversos projetos. Aliás, eu acho que no último webinar que fizemos em parceria, em novembro, e teve graça que foi exatamente dia 19 de novembro do ano passado, portanto o dia 19 é um dia fixo quase para nós fazermos os nossos webinars em parceria. Certo. Falámos exatamente dessa vertente também da faturação, neste caso também para a administração pública.
Certo, E, por falar certo. nisso, eu penso que a Maria Luísa ficou, diz ela, sem entender se na prática então é obrigatório ou não aderir à plataforma da ESPAP. Pode, por favor, clarificar, Duarte? Se ela enviar para entidades públicas, se ela tiver neste momento no fluxo de contas a receber, ou seja, enviar faturas para os seus clientes, se tiver clientes clientes públicos que estejam na SPAP, e se for uma pequena média empresa, a partir de 30 de junho terá que enviar em formato eletrónico, sim, porque já não vai ser aceito o PDF. Ok. Nem o Bem, formato físico. penso que conseguimos esclarecer todas as questões, ou pelo menos aquelas que nos foram colocadas diretamente aqui no Q&A ou no bate-papo. Eu penso que com certeza o Duarte irá receber vários e-mails com outras Tenho todo o dúvidas. gosto em poder responder. Sim, e espera lá, tenho aqui mais. Nada, a Maria Luísa só está aqui a agradecer a sua resposta. Obrigada também nós, Maria Luísa. Bem, então penso que me resta despedir do Duarte, agradecer a sua colaboração e também toda esta disponibilidade para esclarecer as questões aqui colocadas pela nossa audiência e, tal como eu referi há pouco, eu irei já de seguida partilhar a apresentação, os contactos do Duarte, portanto estejam à vontade para lhe enviar o e-mail. Só uma questão que eu queria acrescentar e para finalizar. Claro. Apesar de sermos uma empresa global, sueca, nós estamos uma empresa em Portugal, física. Neste momento estamos alocados cursos em termos comerciais. Os meus colegas estamos 6 comerciais neste momento alocados em Portugal. Sei que neste momento é difícil termos reuniões face-to-face, mas esta situação irá passar e nós estamos ansiamos um bocado por esse contacto físico com os nossos clientes e possíveis clientes. Independentemente disso, poderão contar que são pessoas que estão em Portugal e podemos esclarecer essas questões, nessas dúvidas que possam ter, de uma forma, seja ela por digital e no futuro seja através de uma reunião presencial. Claro que sim, é verdade. Eu acho que todos nós ansiamos um pouco por voltar a ter estas reuniões ou este Certo, contacto sim, é um facto. presencial e mais cara a cara, não é? Com os nossos clientes, com os nossos parceiros, é muito importante. É verdade. Eu há um ano praticamente que não estou a moderar estes webinars, portanto também já sinto falta de ver diretamente os olhos e a expressão das pessoas que nos estão a acompanhar. Bem, muito obrigada então, desejo-vos um resto de boa sexta-feira e um excelente fim de semana, fiquem bem e com saúde e mais uma vez Duarte, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Até breve, obrigada. Obrigado, com licença.